Entre o chão e os trilhos, vive uma história. Essa frase evoca o peso da memória, o suor do trabalho e o nascimento do progresso. O projeto do Instituto Caminhos Rio do Peixe também trata da nossa história. Essa ferrovia que nós estamos guarda importantes momentos da história do Brasil, do sul do Brasil, de Santa Catarina e, obviamente, da nossa região. Essa questão do contestado tão falada inicia lá na disputa de terra entre Portugal e Espanha, passa na disputa de terras entre Brasil e Argentina, Paraná e Santa Catarina e, finalmente, a questão da construção da ferrovia, onde se envolvia o Brasil e as pessoas que moravam nessa época, quanto da concessão da construção dessa ferrovia para o sindicato Farquhar de construção. Afinal, naquele momento, uma faixa de 15 quilômetros a cada margem da ferrovia foi colocada à disposição para exploração do sindicato Farquhar. Dessa história toda, nós estamos em um local extremamente importante. Aqui muito próximo de nós, na divisa de terras entre Videira e Pinheiro Preto, nós temos o único túnel ferroviário construído na principal ligação entre São Paulo e Rio Grande. Esse túnel construído à época com finalidade bélica, para que, caso fosse necessário, impedir um avanço ou uma invasão pelo sul do Brasil, esse túnel seria implodido e a ferrovia seria bloqueada. Então, esse momento histórico, esse espaço histórico que nós estamos, merece ser revisto, merece ser conhecido, merece fazer parte do nosso turismo. Além dessa questão do túnel, nós temos a cruz do Zeca Vacariano. As bases dela escrito: paz às vítimas do bandido Zeca Vacariano, quilômetro 152, dia 24/10/1909. Nesse local aconteceu o primeiro assalto a trem pagador no Brasil. Um momento muito conturbado, onde os construtores estavam insatisfeitos e onde este tal Zeca Vacariano, com cavalos e uma força, um bando que ele montou, neste local onde estamos, comete então o primeiro assalto. Todos esses momentos fazem parte da nossa história e todos esses momentos serão apresentados aos nossos turistas, visitantes que passarão a conhecer essa nossa região por essa não mais ferrovia de carga, mas sim um elo de ligação turística e cultural da nossa história com o nosso presente. Estamos aqui na estação ferroviária de Videira, na antiga estação ferroviária, onde vamos falar um pouco do projeto Caminho Rio do Peixe. O Caminho Rio do Peixe serve como uma ideia para revitalizar o antigo traçado da ferrovia São Paulo-Rio Grande. É uma ideia que nasceu há muito tempo e vem da vontade, do anseio das pessoas de reviver esse espaço. Não podemos permitir que esse patrimônio histórico desapareça. Pelo contrário, temos a oportunidade de dar a ele uma nova missão. Foi com esse propósito que nasceu o Instituto Caminho do Rio do Peixe, o ICARP. Apresenta um projeto pioneiro no Brasil, dar um novo destino a 372 quilômetros desse patrimônio histórico. É uma iniciativa que atravessa 20 municípios catarinenses, integra uma região com cerca de 1,4 milhões de habitantes e estabelece uma conexão estratégica entre os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Queremos transformar esse patrimônio histórico em um corredor permanente de desenvolvimento, de turismo, mobilidade sustentável e qualidade de vida. O projeto promove a mobilidade ativa, incentiva o cicloturismo. Olá! Eu sou Liana e estou aqui com meus colegas do Ipiratuba Bike Club. Nós estamos muito felizes com o Caminho Rio do Peixe, pois teremos uma rota acessível, segura, onde não precisaremos dividir com os carros o nosso trajeto. Então estamos super felizes e esperamos que seja muito bom. Também acreditamos que o Caminho Rio do Peixe vai ser muito importante para a questão turística do nosso município. Vai envolver vários municípios e para nós aqui vai ser muito importante também. O projeto terá 372 quilômetros e será de Porto União a Marcelino Ramos e terá um belo trajeto para todos nós. E as caminhadas de longa distância. Preserva o patrimônio ferroviário, impulsiona a economia regional. Também proporcionará mais segurança para os ciclistas e pedestres. Incentivará hábitos saudáveis e oferecerá uma nova opção de lazer para milhares de pessoas. Do ponto de vista ambiental,
o projeto contribuirá para a recuperação de áreas degradadas, a preservação da vegetação existente e a criação de um importante corredor ecológico. Mas um projeto dessa dimensão só será possível com a união de esforços. Precisamos do compromisso dos governos federal, estadual e municipais, da iniciativa privada, das entidades civil organizada e da participação ativa da comunidade. Somente uma governança integrada garantirá a implantação e a conservação e o sucesso desse grande projeto. O Instituto Caminho do Rio do Peixe acredita que preservar o passado é construir o futuro. Este não é apenas um investimento em infraestrutura. Quando a gente fala do Caminho Rio do Peixe sobre a ótica da engenharia, a gente deve levar em consideração vários aspectos técnicos. Um deles é que todo o traçado dos 372 quilômetros já está todo implantado, ou seja, terraplanagem, drenagem, todos os dispositivos de drenagem, obras de arte, sejam elas túneis, pontes e demais sistemas, já foram executados lá para a utilização inicial, que era o trilho do trem, ou a ferrovia em si. Com o passar dos anos, as tecnologias e os novos sistemas ferroviários trouxeram essa questão onde o trilho hoje não tem mais essa capacidade de suporte. Você requalificar o trecho para um novo uso é a melhor saída. Então, esse aproveitamento que hoje nós pensamos no projeto, de todo o trecho, todo o traçado, onde ele tem uma inclinação baixa, possibilita toda uma mobilidade adequada aos usuários, é uma nova e uma ideal solução. O projeto em si, ele compreende uma faixa de circulação de 3 metros, onde tem uma faixa de ciclofaixa, uma faixa de segurança, dispositivos de drenagem já implantados em ambos os lados e ainda uma faixa de sinalização, para que você possa colocar elementos de sinalização turístico, de trânsito e demais equipamentos que possam vir ser interessantes no trecho. Outro ponto importante é toda a parte de pontes e túneis que vai receber as adequações necessárias para os novos usuários. Por exemplo, as pontes receberão tablados onde possa haver o caminhamento das pessoas e de bicicletas, os túneis receberão iluminação e um tratamento adequado para que as pessoas possam passar com segurança. Outra ideia muito inteligente é a questão dos acessos, onde o uso antigo da ferrovia era pensado de estação em estação. A nova forma de nós requalificarmos o espaço é criarmos acessos de todo o caminho dos 372 quilômetros, dando acesso a comunidades, a vilas, aos municípios e a todo o entorno, possibilitando uma melhor mobilidade de todo o caminho. Todo o projeto, desde a implantação até os licenciamentos ambientais, ele tem um custo aproximado de 150 milhões de reais. Dessa forma, a gente vai conseguir trazer aos 372 quilômetros uma nova forma de enxergar esse nosso espaço hoje do meio oeste catarinense. A exemplo aqui da cidade de Videira, no Parque Linear, nós podemos levar toda essa urbanização para os 372 quilômetros. É um investimento na nossa história, na integração entre os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na preservação do patrimônio ferroviário, é investimento no desenvolvimento econômico, na sustentabilidade e, acima de tudo, na qualidade de vida das pessoas. Porque os trilhos que ajudaram a construir nossa história podem, mais uma vez, apontar o caminho do nosso futuro. A ferrovia, por muitos anos, ela uniu e juntou lugares, colocou o meio oeste no mapa catarinense. E hoje a gente vem trazer uma ideia que é uma compilação de muitas iniciativas aqui do pessoal da nossa região para revitalizar essa área. Eu estou em União da Vitória, Paraná. E eu estou aqui em Porto União, Santa Catarina. 2 cidades que são unidas pelo marco dos trilhos da Estrada de Ferro. Não é isso, Julião? Unidas pelos trilhos, entrelaçadas em um objetivo comum só. Da cidade de Gêmeas do Iguaçu, juntos por toda a região. A ideia que nós temos do caminho é transformar esse traçado
aos moldes dos greenways, que são caminhos verdes que já são sucesso na Europa e nos Estados Unidos, que conseguem fazer o reaproveitamento dessas linhas que, como é o caso da nossa, entrou num processo de inoperância. Aqui na nossa região nós temos 3 grandes patrimônios. Um deles é o patrimônio ferroviário, que é composto por várias estações, túneis, pontes. Também temos o patrimônio natural. Como esse caminho não é um caminho, como eu digo assim, ele corta plantações de soja, não, é um caminho que acompanha o leito do Rio do Peixe. Então tem muita riqueza, muita cachoeira, muita fauna, muita flora, muito interessante para a própria prática de caminhadas e ciclismo. Também uma coisa que é muito interessante aqui na região do Meio Oeste é a sua diversidade cultural. Se nós pegarmos de Porto União a Piratuba, nós passamos por várias etnias. A ferrovia que liga União da Vitória, Porto União até Marcelino Ramos, ela foi a precursora do desenvolvimento para toda essa área que pega o Rio do Peixe, Caçador, Videira. São tantas as cidades, em torno de 20 municípios, que são atingidos e vieram no seu desenvolvimento. Ao vermos hoje uma oportunidade de que essa via, que hoje é desativada como transporte ferroviário, mas ser ativada em termos de desenvolvimento turístico de toda essa nossa grande região. Nós somos defensores, somos batalhadores e que venha essa nova Greenway, venha contemplar o desenvolvimento gastronômico e turístico de toda essa nossa querida região. E em destaque nós temos a gastronomia italiana, que é muito forte aqui na nossa região, com toda a cultura também do vinho. Essas cidades hoje são um grande potencial turístico e muito diversificado. Nós podemos começar lá no início, em Porto União, onde tem um grande acervo arquitetônico da ferrovia. O projeto Rio do Peixe, ele vem trazer novamente o desenvolvimento para nossas regiões, aumentando assim a ligação entre os municípios. Eu lembro do tempo, quando eu era ainda bem jovenzinho, havia um sentimento especial entre Porto União, passando por 15 municípios até na outra divisa com o Rio Grande do Sul, porque a ferrovia é que ligava esses municípios, era um elo de ligação. E isso se perdeu quando a ferrovia foi abandonada. Hoje nós queremos trazer de volta essa ligação entre todos esses municípios, né, desde Porto União e União da Vitória até Marcelino Ramos e Alto Bela Vista, porque são 372 quilômetros, são 15 municípios no estado de Santa Catarina onde passa a ferrovia. Nós precisamos que os próprios prefeitos tenham essa visão de que o turismo é uma máquina, é uma peça propulsora de desenvolvimento. Esse trecho ferroviário, desde aqui da margem do Rio Iguaçu até a margem do Rio Uruguai, ele foi abandonado há mais ou menos 2 décadas atrás, né? E hoje ele se torna efetivamente um estorvo, né, para muitas das sedes de município, porque tem um lugar que não pode ser ocupado, e o projeto Caminho Rio do Peixe vem justamente buscar resgatar aquilo que a ferrovia no passado representou, ou seja, um caminho de ligação entre lugares e entre pessoas. Além do bem material que representa toda a ferrovia e suas instalações, né, esse patrimônio material, existe um patrimônio intangível, que é, vamos dizer, o que ele efetivamente representou e o que foi trazido com todas as etnias que vieram a se estabelecer ao longo desse trajeto. Lembrando que aqui da margem do Iguaçu nós estamos aproximadamente a 750 metros de altitude. Nos próximos 50 quilômetros nós subimos para uma cota de 1.250 metros, chegamos a Matos Costa, na subida da Serra da Taquara Verde. A partir de Matos Costa nós temos aproximadamente 24, 25 quilômetros de campos de altitude, e a partir de Calmon a gente começa a entrar efetivamente no Vale do Rio do Peixe, né? Descendo gradativamente até Adolfo Konder, quando a gente chega ao fundo desse vale, e numa altitude de 800 metros, 850 metros mais ou menos, e vai descendo gradativamente até aproximadamente 350 metros nas margens do Rio Uruguai. O projeto terá um antes e um depois. Essa via que está completamente abandonada
será transformada numa grande área de lazer e entretenimento. Hoje, quando se anda nos finais de semana às margens das rodovias, a gente vê centenas de ciclistas andando, correndo risco de vida, concorrendo com caminhões, com automóveis. E aqui será uma via exclusiva para bicicletas, será uma via exclusiva para caminhadas. E poderá se aproveitar todo esse patrimônio que hoje se encontra abandonado da ferrovia para grandes projetos de turismo. E não só esses projetos nas margens da rodovia, como também em todas as cidades que já existe uma infraestrutura completa que margeiam a ferrovia. Fora as belezas naturais, a região que tem muitas frutas, tudo isso poderá ser aproveitado. Como acontece em outros países, que as pessoas saem para viajar ao final de semana, porque tem segurança, aqui não será diferente. Muitas cidades oferecerão hospedagens, terão pousadas, restaurantes, enfim, e as pessoas farão todo esse trajeto em bicicleta. Então está aí uma grande oportunidade de que esse projeto seja implantado. Mais do que nunca precisamos do apoio das autoridades, das entidades, para que esse projeto seja concluído o mais rápido possível. Afinal, são 372 quilômetros de grandes oportunidades que estarão nessa região. E é uma honra para nós participarmos, a primeira cidade catarinense, do projeto Instituto Rio do Peixe. 56 municípios, conectando o passado, o presente e o futuro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Aqui iniciamos a primeira cidade catarinense, mais 372 quilômetros, mais de 1 milhão de pessoas impactadas. Turismo em Porto União avançando e com certeza, através desse projeto, através dessa parceria, Porto União e União da Vitória caminharão sempre juntos para o turismo regional, municipal e estadual. Nós estamos aqui onde nasce Videira. Desse ponto, por base na ferrovia que passa aqui ao lado, começa a história da cidade de Videira. É verdade que a Videira que conhecemos nasce em função da ferrovia. O processo de construção, o processo histórico, enfim, tudo que marca a história de Videira como conhecemos passa por esses trilhos. Hoje, os trilhos da ferrovia se encontram inativos, mas a história que eles construíram, o legado de construção, as dificuldades que se impôs ao povo, a nossa história, enfim, tudo isso passa por aqui. É necessário que esses trilhos que hoje se encontram parados continuem a fazer conexão, construir história e fortalecer o turismo. O projeto que defendemos é a utilização do leito da ferrovia com finalidades turísticas, unindo as cidades, perpassando as cidades do nosso estado e fazendo como que um grande caminho de Compostela, essa possibilidade de que essa antiga ferrovia volte a ser um fomento ao turismo, continue a nossa história e dê a essa beleza cênica que temos não somente aqui em Videira, mas em todos os locais por onde essa ferrovia passa, um novo sentido e um novo momento. Esse traçado ele já tem um poder muito grande em relação à sua história, à sua cultura. E hoje queremos aproximar mais as pessoas desse local através da criação de um caminho verde. Nós, como guia, queremos que a geração dela possa usufruir como eu usufruí quando era minha infância aqui. Então a ideia também é fortalecimento para que eles possam saber da importância que é a ferrovia, do que ela foi, do que ela é ainda, e essa geração possa usufruir, pelo menos caminhando, se aventurando e tendo esse contato magnífico, tanto com a ferrovia como esse Vale do Rio do Peixe. O projeto Caminho Rio do Peixe é uma oportunidade gigantesca para essa geração, para nós que estamos aqui nesse desenvolvimento cultural, histórico e regional. Ele vem culminar para a nossa profissão como guia nesse contexto que a gente vive hoje. A gente vê ela abandonada, mas nós como guias não vemos ela como abandonada, e sim como potencial gigantesco de turismo. E esse projeto ele é muito importante para o nosso desenvolvimento e vem auxiliar e culminar nesse engrandecimento da valorização dessa coluna vertebral aqui que nos conecta, que é a ferrovia São Paulo-Rio Grande. O projeto Rio do Peixe ele vem de encontro com o que a gente já trabalha aqui em Capinzal, hoje região, onde a gente já tem uma expedição, que é a expedição Maria Fumaça, onde a gente sai de Capinzal, vai à estação do Havaí a gente vai até a estação da Barra do Pinheiro, a gente dorme e no dia seguinte a gente
pelos trilhos, vai até a cidade de Piratuba, aonde a gente finaliza então com o passeio de Maria Fumaça. O Trem das Termas aqui em Piratuba é um passeio que saímos aqui de Piratuba, aqui onde nós estamos, podemos observar aqui a nossa locomotiva, a nossa Maria Fumaça, essa belíssima locomotiva de 1913, e saímos aqui então da Estação Ferroviária de Piratuba e vamos até Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul. Durante todo o passeio, além da animação dentro dos vagões, né, dentro dos carros passageiros que conta com os músicos, o atendimento das ferromoças, também tem contação de história pelo chefe de trem. Então, além de toda a paisagem, que sempre costeando o belíssimo Rio do Peixe, faz esse belíssimo passeio. Aqui atrás de mim, então, a locomotiva é uma locomotiva de 1913, fabricada nos Estados Unidos, e todos os vagões, que é onde leva as pessoas, são vagões de 1942. Originalmente, esses carros passageiros, que é o nome correto, eram da aviação férrea do Rio Grande do Sul. E eles vieram aqui para Piratuba, hoje são todos restaurados, são vagões de primeira classe, né, carros passageiros de primeira classe, e trazendo toda essa nostalgia histórica aqui no Trem das Termas. Temos passeios regulares aqui no Trem das Termas, todas as quartas e sábados, sempre saída pelas tardes. Então, conheça um pouco da história da Ferrovia do Contestado, esta ferrovia aqui que foi inaugurada em 1910, né? E aqui no Trem das Termas temos essa belíssima experiência entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nos Estados Unidos e na Europa foram criadas situações similares, que reaproveitavam antigas ferrovias para uso de turismo e entretenimento. Aqui na nossa região nós propomos 4 novos usos. Uma delas é o que já existe consolidado, que são os passeios turísticos de trem, em trechos como Piratuba, que já está consolidado. A história de Piratuba, ela tem uma grande conexão com a estrada de ferro. Hoje, a Maria Fumaça tem uma importância muito grande no setor turístico. Pelo menos 2 vezes por semana, ocorre o transporte de passageiros aqui de Piratuba até o Rio Grande do Sul. É um trem ainda tocado a vapor que tem uma grande participação no turismo de Piratuba. Há um projeto em andamento, Caminho Rio do Peixe, para ocupar toda a extensão desta ferrovia que não está sendo utilizada, com 372 quilômetros de extensão, uma destinação turística para caminhadas, para também utilização do ciclista. Piratuba já é destino turístico de milhares de turistas todos os anos. Com a implantação deste projeto Caminho Rio do Peixe, vai impulsionar, além do turismo, gastronomia, viabilizando assim um aumento de fluxo de turistas aqui em Piratuba. Um trecho de trem que é o Trem das Etnias, em Porto União. Estamos aí diante da conhecida Maria Fumaça 310, que tem uma longa história dentro dos nossos municípios de Porto União e União da Vitória. E essa composição do trem com 2 vagões aqui, é um trem que foi recuperado por um grupo de empresários aqui da cidade. É um equipamento antigo, já tem mais de 100 anos essa máquina aí. Então, a utilidade dela hoje é com fins turísticos, né? Então, nós temos trens turísticos em todos os sábados e todos os domingos. Ela foi recuperada, totalmente recuperada, até o último parafuso remontado, e hoje ela está funcionando perfeitamente. Está com funcionamento dentro de todas as normas obrigatórias, tem todas as licenças para que ela possa funcionar. Então está perfeitamente para você fazer um passeio dentro desse percurso. É um percurso não muito longo, não é estressante, muito pelo contrário, muito divertido. Temos a participação do nosso artista que vem a fazer o papel dos monges aqui da região que habitaram o estado de Santa Catarina. Nos passeios do Trem das Etnias, nós conhecemos um pouco da nossa história. Eu me chamo Anastasis Marcaf. Durante tempo vivi na Argentina. Um dia o meu barco afundou no Rio da Prata e o meu nome original também. Cheguei em Porto União, União da Vitória, em 1896. Vivi por vários anos aqui, sempre atendendo, benzendo e cuidando das famílias. E logo comecei a pronunciar de que uma grande guerra estava para chegar. E essa guerra foi a Guerra do Contestado. Eu me chamo Monge João Maria de Jesus. E quero abençoar a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
E o nosso trem está inserido dentro do projeto do Vale do Rio do Peixe, que nós temos numa extremidade. Aqui em Porto União da Vitória temos o trem das etnias e na outra extremidade do estado de Santa Catarina, próximo ao Rio Grande do Sul, nós temos outro trem também, Maria Fumaça, que por coincidência é a 311, que é irmã dessa aqui com o mesmo modelo e que está fazendo os passeios lá. Exemplo da Itália, essas estradas de ferro antigas, o pessoal, eles afastaram os trilhos, né? Sim. E colocaram uma capa de concreto. E serve para ciclovia. Não, eu vejo falar bastante disso aí. Morava aqui há 60 anos quase, e por isso que eu estou com saudade do trem. Mas acabou tudo. Uma obra assim, né, tão cara que passou há anos, assim, tá tudo abandonado. Para enxergar dali da área, ali a gente olha fora, enxerga a antiga ferrovia. Aqui, para vocês acreditarem, eu não sei se vocês acreditam, mas vibrava o chão aqui quando subia os trens de carga. Então a ideia, né, já que tem isso aqui, a estrada está feita, né? Então a ideia era só recuperar isso e colocar assim para fazer caminhada. Não sei se o senhor lembra, antigamente o pessoal ia até Marcelino Ramos a pé. E a ideia nossa é transformar isso em uma ciclovia. Então, andar de bicicleta. Sim. Andar, passear. Então, sai daqui e vai a Piratuba como se fosse plano. Sim. Esse é um turismo hoje, na televisão estão mostrando aí um turismo, uma competição que tem na França, chamada Tour de France, que é só de bicicleta. Nossa. Então é um esporte assim, bastante popular. A gente ouve, né? Porque a gente não faz, nunca fez e não faz. A gente ouve falar tanto nesse turismo que acontece, né? Verdade, dá saudade mesmo. Quero falar aqui da importância do projeto aí, Caminho do Rio do Peixe. Projeto que é muito importante, desde lá do Paraná, cruzando Santa Catarina e chegando aqui no Rio Grande do Sul. A importância disso para nós aqui de Marcelino Ramos, para a nossa população de Marcelino Ramos e para toda essa região turística que tem aqui. Então esse projeto é muito importante. Aqui, nesse trecho da ferrovia, a ferrovia é utilizada para o trem turístico, onde temos o passeio da Maria Fumaça, de Piratuba, que vem aqui na nossa cidade aqui de Marcelino Ramos. Esse trecho de 372 quilômetros, como falei, que desde o Paraná até aqui no Rio Grande do Sul, vai ser muito usado para esses apaixonados, para essas pessoas que exercitam o ciclismo e também para as caminhadas. Vai ser um projeto que vai se igualar a projetos que existem pelo mundo afora, pela Europa afora. E vamos ter aqui, na nossa região, no nosso município. Muito importante para todos nós. As pontes realmente têm um valor arquitetônico e de engenharia muito grande, então a gente vai manter toda essa estrutura na sua íntegra e só vamos criar um tablado sobre ela, um tablado metálico, né, onde dá a condição do usuário atravessar as pontes em segurança. Preservar e acolher uma rica história, aceitar os limites e as possibilidades do presente e preparar através de um olhar para o futuro foi o que norteou a elaboração do projeto Caminho Rio do Peixe. Uma linha verde que irá costurar todo o meio-oeste catarinense, desenhando um novo momento. Hoje o traçado sinuoso da ferrovia é um tesouro encoberto pelo abandono. Compilamos um conjunto de iniciativas locais, inspirações e cálculos que resultaram em soluções simples e viáveis para que as pessoas possam redescobrirem essa riqueza. Qualidade de vida, preservação do patrimônio, integração e desenvolvimento econômico sustentável estão no DNA dessa semente que estamos plantando agora.